A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Eu aposto que vocês não esperavam que esse vídeo começaria com uma frase de Marx, em vez do tradicional Olá, Eutonautas, não é mesmo? Mas eu resolvi subverter não só porque Coringa tem tudo a ver com subversão, mas porque essa frase surgiu instantaneamente na minha cabeça assim que eu terminei de assistir o filme e eu quero explicar por quê. Mas antes, deixe-me falar que esse vídeo tem spoilers, do início ao fim. Esse vídeo não faz o menor sentido para quem não assistiu o filme, então, por favor, apenas continue. Se você assistiu Coringa, você foi avisado. Eu tenho alguns problemas morais com super-heróis, e deixando claro que eu só conheço super-heróis pelo cinema, eu não sou leitora de quadrinhos, ok? Mas eu tenho alguns problemas com esse senso de justiça desses personagens que eu acho muito individualista, e eu fico preocupada com o quanto essa geração que tá crescendo vendo 3, 4 filmes de super-herói por ano vai desenvolver um senso de justiça. Inclusive, eu acho que a gente já tá vendo aí uma juventude que não só julga, mas que sentencia muito antes de ter todas as informações, né? Mas enfim, sei que isso é um problema meu, mas de todos os problemas morais que eu tenho, pra mim, o herói mais moralmente fudido sempre foi o Batman. O herdeiro milionário de Gotham, uma cidade que tem o tamanho equivalente a Nova York, é dono de metade da cidade, basicamente, e ele não conseguiu superar a morte dos seus pais pela violência urbana, e aí ele quer consertar a violência urbana através do dinheiro dele. E aí o que ele faz? Justiça social com dinheiro? Não, ele compra poderes porque claramente o senso de justiça individual dele não é corruptível, o do Estado é. Enfim, a gente sabe quem seria o ministro favorito do Batman e em quem ele votaria, né? Então vamos lá, Bruce Wayne não estudou sociologia, pois um dos principais desencadeadores de violência urbana é a desigualdade social. E considerando que a sua família é dona de metade de uma cidade gigantesca, podemos dizer que eles são parcialmente responsáveis pela violência urbana de Gotham? Então, eu sempre senti falta de ver essa discussão política que existe por trás do Batman discutida, e eu gosto disso em Coringa, o quanto ele subverte algo que a gente está acostumado. Porque a gente já viu dezenas de versões de Batman no cinema. A minha favorita é a da Feira da Fruta, que eu não vi no cinema, mas enfim. Mas pela primeira vez a gente vê a história por um outro ponto de vista. O ponto de vista de quem é prejudicado por essa desigualdade social, e não dos privilegiados. Então vamos lá, deixando claro também que eu não sou nenhuma especialista em Marx, eu sei que eu estou descontextualizando a frase, estou inclusive tirando ela do seu contexto histórico, mas é óbvio que essa frase tem uma clara crítica ao capitalismo. E nesse livro no qual essa frase está, que é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ele também completou da seguinte forma: a tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e as coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerras e as roupagens. Então, simplificando muito, a base da sua teoria diz que a gente age de determinada forma de acordo com as condições que nos são apresentadas pelo período histórico no qual a gente se encontra. E quando a gente age, isso muda, de certa forma, essas condições e, portanto, muda o mundo e são dadas novas condições. As condições para existir as catástrofes, o que é ruim, o mal, o sofrimento, elas estão dadas, mas, por vezes, elas não estão evidentes. E, por isso, a primeira vez que acontece como tragédia, porque a gente não poderia prever. Mas depois que a tragédia ocorre, as condições estão ali, a gente conhece elas e elas permeiam a nossa vida social. Então, quando ela acontece de novo, é uma farsa, porque a gente sabia as condições e a gente não fez nada para mudá-las, né? Ou voluntariamente ou involuntariamente. Então, farsa. E pode ser que eu esteja viajando completamente na maionese, mas eu gosto de pensar que o filme foi estruturado nessa lógica de tragédia, farsa. O Coringa é claramente a aparente tragédia. Ele é um cara que já nasceu num lar desestruturado, que a gente vê apanhando diversas vezes pelo filme e que sofre também, inclusive, pelas condições sociais da sua época. Ele já é uma pessoa doente nessa sociedade, né? Ele é um barril de pólvora por causa disso, por causa dessa sociedade hostil, e ele adoece ainda mais por causa dessas desigualdades sociais. Então a gente vê ali que ele tem o tratamento dele cortado e os remédios dele cortado por essa lógica capitalista. Essa lógica que tira de muitos para concentrar cada vez mais na mão de poucos privilegiados. E a gente vê isso não só na vida do Coringa, mas a gente vê que isso está acontecendo em Gotham, né? Várias notícias na TV mostram que o serviço de lixo está passando por problemas, está tendo greves e vários outros problemas sociais. E a gente também vê que os mais ricos, que são parte do problema, estão tentando se vender como solução, como por exemplo o Thomas Wayne está se candidatando a prefeito. Então os mais ricos estão contribuindo para o adoecimento dessa sociedade, sabendo
vendo as condições, sem fazer nada a respeito para mudar, para que dessa forma eles consigam manter os seus privilégios. Logo, farsa. Esse adoecimento, que mistura questões pessoais com questões sociais, né, porque nós indivíduos não existimos sem ser em sociedade, aumenta a tragédia desse homem, e essa tragédia desencadeia uma nova farsa, dessa vez de outro lado. Pessoas que veem no Coringa o espelho das suas próprias tragédias pessoais e que por isso tornam ele um símbolo e acabam repetindo os seus comportamentos doentes e violentos, mesmo sabendo os resultados, criando assim uma nova farsa. E ok se você achar que eu estou viajando, pirando na maionese ao relacionar com a frase de Marx, que pode ser que Todd Phillips realmente não tenha pensado nisso, mas de qualquer forma eu acho que essa relação entre tragédia e farsa faz sentido porque o protagonista é um palhaço. Uma das origens do palhaço são os sátiros da Grécia Antiga, que se apresentavam logo depois das tragédias, e é disso que vem a palavra sátira, que nada mais é do que uma crítica social que tem como base a comédia. O palhaço, ele é uma farsa porque ele é essa alegria forçada, essa comédia que tem como pano de fundo a tragédia, a crítica social. Isso é inclusive fisicamente evidente, né? Essa farsa, os gestos exagerados, a maquiagem exagerada. Então o Coringa, ele gera novas farsas porque ele gera novos palhaços que usam a máscara, né, de palhaço para esconder essa violência reprimida que eles estão extravasando. E aqui vale chamar a atenção para aquele trecho em que Thomas Wayne, uma farsa, fala o quanto é covarde as pessoas se esconderem atrás de máscara para cometerem atos violentos. E quem é que vai fazer isso alguns anos depois? Ele mesmo, o filho dele que gosta de usar roupas pretas. E o filme tá o tempo todo trabalhando com essas ironias do palhaço. Inclusive eu adoro uma cena na qual o Coringa, ele tá se juntando aos palhaços, às cópias que ele gerou, e ele é a única pessoa sem máscara, sendo que ele é o original ali no meio. E gosto muito também que eu acho que o filme adota um ciclo dessa questão. Ele tem a tragédia e a farsa girando um ciclo como um tempo todo. Então primeiro a gente é apresentado ao personagem do Arthur Fleck, né, que é esse cara que é essa tragédia, e a gente vê essa tragédia dele aumentando ao longo do tempo, e a gente vê que ela parcialmente é causada por causa do Thomas Wayne. E aí a gente começa a ver essa tragédia sendo repetida pela sociedade, até que culmina em um ato violento, que é alguém usando uma máscara de palhaço, assim como ele, para assassinar aquele que ajudou a causar a tragédia de Arthur, que é o Thomas Wayne. Inclusive a gente vê essa repetição, porque quando acontece o assassinato do Thomas Wayne, né, o assassino fala: você vai ter o que você merece, que é exatamente a mesma fala que o Coringa fala quando ele assassina o personagem do Robert De Niro. Então reparem que inicialmente ele é esse palhaço como forma de sobrevivência, né, é a profissão dele para pagar as contas, mas ele começa a vestir essa coisa de palhaço, essa coisa da farsa, da coisa inventada, literalmente. Ele tem toda uma vida imaginária que não tem nada a ver com a sua vida real, porque ele é querido pelo apresentador de TV que ele admira e no qual ele vê uma figura paterna, né, que é o personagem do Robert De Niro. Ele desenvolve uma relação que não existe com alguém que ele conhece e desenvolve atração, e principalmente ele se vê como alguém querido pelo público ao fazer o que ele gostaria de fazer, né, que é fazer comédia. E eu acho isso genial porque tem tudo a ver com a doença dele, que é rir descontroladamente, e ele quer ser admirado justamente pela fraqueza dele, que é a piada. Então eu adoro essa ironia e o quanto ele se vê querido por uma fraqueza, e quanto isso tem tudo a ver com a frase que ele escreve no caderno, que é: a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse. E inicialmente eu estava um pouco incomodada com o quanto os personagens são bem arquétipos, assim, né? Parece que, por exemplo, o chefe dele, ele é aquela pessoa muito escrota. As pessoas são ou más ou boas, não tem muito meio termo, assim. Mas aí eu comecei a perceber que a gente tá vendo pelo ponto de vista dele, né? Então, tudo ali é meio fantasioso, e quando o filme acaba, a gente nunca tem certeza exatamente de se algo realmente aconteceu ou se era apenas uma fantasia dele. O que também tem tudo a ver com essa dualidade, né, irônica, tragédia, farsa, comédia, drama. E isso tá lá desde o primeiro plano do filme. Então o filme começa com a gente vendo que ele tá num lugar fudido, bem pobre, com a roupa toda esgarçada, na TV tá passando uma notícia péssima, mas ele tá ali com maquiagem, forçando um sorriso, mesmo que você também veja lágrimas no rosto dele. E essas dualidades, né, essas ironias que convivem, estão ali presentes em toda a estrutura do filme, inclusive da maneira mais óbvia, né, que é ele rir em cenas que não tem a menor graça. Eu gosto muito da cena que ele tá vendo o show de stand-up e que ele ri exatamente nas pausas, ele ri exatamente nas partes que não são pra rir, né? Como se ele fosse uma pessoa completamente desincronizada do mundo real. E não só ele, mas o filme todo, o filme tem essa lógica de inserir
piadas, de inserir comédia em momentos que a gente não esperava, em momentos que não deveriam ser engraçados, né? E aí um shame on you se você riu da piada do anão. Desculpa, mas você tem problemas. E a propósito, um outro parênteses, eu tô cada vez mais assustada com o quanto tem gente no cinema rindo de cenas que são perturbadoras. Vocês também têm notado isso? Vocês também estão preocupados? E eu vejo essa farsa também refletida na subversão de expectativas que o filme constrói o tempo todo. Então eu gosto muito da estrutura dele, porque ele vai construindo algumas lógicas e subvertendo logo em seguida. Desde o clássico que eu já falei, a gente tá acostumado a ver essa história pelo ponto de vista do herói e agora a gente tá vendo pelo ponto de vista do vilão. E aqui acho que ele trabalha muito bem a nossa expectativa, porque a gente tem uma certa expectativa de que o Batman pode aparecer ao longo do filme. E quando a gente chega nesse momento, né, que é um momento auge, a gente vê que o Batman é uma criança, né? O Bruce Wayne é uma criança, ele não é o Batman ainda. Então a expectativa que a gente talvez tenha criado de que vai ter um embate entre vilão e herói durante o filme, é frustrada logo ali. Eu também vi muito isso porque a gente vê uma cena do casal Wayne assistindo um filme no teatro e aí a gente começa a fazer uma relação de então é aí que ele vai ser assassinado, cria essa expectativa de que os Wayne estão em perigo, quando na verdade não. Quem vai acabar apanhando no final dessa cena é mais uma vez o Coringa. Mas pra mim o auge disso é quando a gente vê que ele começa a ensaiar pra participar do programa do Robert De Niro, então a gente percebe que ele vai fazer a piada do Tok Tok, que é clássica, piada americana, e que o resultado disso vai ser ele se matar, porque ele ensaia isso várias vezes, então o filme prepara a gente pra isso, e eu gosto muito dessa cena, porque quando ele tá ensaiando pra isso, a gente ouve uma plateia, né? Então a gente entra nesse mundo fantasioso dele, que pra ele é querido, ele tem essa plateia, e isso tem tudo a ver com o filme Rei da Comédia, do Scorsese, que esse filme claramente é muito inspirado nele. E, de novo, uma subversão, porque no Rei da Comédia, o Robert De Niro é esse cara. É esse cara que cria uma fantasia com base no seu apresentador de TV favorito, que no Rei da Comédia é interpretado pelo Jerry Lewis. E aqui o Robert De Niro é o apresentador, né? Então, eu achei isso genial, assim. Tanto desde esse público imaginário que remete ao Rei da Comédia, como a subversão do Rei da Comédia no filme, e quanto a subversão dessa piada do Tok Tok, que a gente espera que vai resultar nele se matando, e não, resulta em ele matando outra pessoa. E essa cena é muito boa, porque a gente fica esperando aquilo que a gente viu sendo ensaiado e a cena é longa, né? Então ela vai aumentando a nossa expectativa, deixando a gente mais tenso, e ela culmina de um jeito extremamente violento, então ela é pesada, né? E dito isso, falando sobre a violência, vamos falar sobre as críticas que o filme vem enfrentando, né? Ele glamoriza a violência, ele de certa forma justifica os atos violentos do personagem. Eu acho que não tem uma resposta sim ou não pra isso, não. Acho que é uma questão bem complexa. O Joaquin Phoenix declarou numa entrevista recentemente que não é papel do cinema, do cineasta, explicar pro público o que é moralidade, o que é certo e errado. E eu concordo que ele não tem essa obrigação, mas eu acho que os cineastas devem sim pensar a sua responsabilidade, porque como eles estão criando um produto cultural, não só esse produto cultural é um reflexo da sociedade, como ele pode influenciar a sociedade, né, ao longo do tempo. Cultura ajuda a construir uma sociedade. Então é uma discussão complexa. Eu vejo, por exemplo, que filmes como John Wick, que é um filme que me incomoda, porque ele é um filme que usa de extrema violência, a vida é extremamente banalizada no filme, né, morrem 300 pessoas e você já nem se importa mais, porque é só mais um número, e não tem nenhum tipo de crítica em relação a isso ali, por mais que seja um filme tecnicamente ótimo, mas ele é completamente desprovido de crítica em relação à violência dele. Então, nesse caso, eu acho uma violência muito gratuita. E numa sociedade tão armamentista quanto a sociedade americana, eu acho que reforçar esse discurso é um pouco prejudicial, sim. Mas eu não acho que no Coringa a violência é gratuita. Eu entendo que muitas coisas podem ser mal interpretadas, sim, e isso é um pouco problemático, mas eu acho que o fato de o filme fazer essa crítica social, que é bem clara, especialmente no ato final, de que uma sociedade violenta desencadeia em indivíduos violentos, e de que uma sociedade doente adoece os indivíduos também, então eu acho que isso faz com que a violência seja um instrumento de crítica, não é gratuito. Então eu vejo que pode ser sim encarado de maneira problemática o quanto a violência liberta o Coringa, né? Inclusive a casa dele vai tomando mais vida, mais cor, quanto mais violento esse personagem vai se tornando. E não só liberta ele, mas aqueles manifestantes são os animais, né? O que eles fazem com os detetives ali no metrô, eles agem de uma forma animalesca mesmo, né? Mas eu também vejo que isso é uma alegoria, uma crítica para o que traz libertação quando as pessoas são oprimidas de maneira violenta. O que vai ser refletido em forma de libertação. Uma outra coisa que me incomodou é que há de certa forma uma estrutura de jornada do herói e culmina em ele sendo ovacionado no final, né? O que é extremamente
problemático ali, né? Ele conclui uma jornada de um personagem extremamente violento e problemático como herói, mas eu também acho que isso causa reflexão. Quem nós estamos mitificando? Porque a jornada do herói mitifica, né? Ele cria mitos. Quem é que nós estamos mitificando? Então eu gosto quando vilões são humanizados, eu não acho isso moralmente problemático, muito pelo contrário, eu acho que o fato de humanizar vilões faz com que a gente, como público, perceba que qualquer um podem ser vilões, né? Nós podemos agir de maneira monstruosa a qualquer momento. Mas o que me incomoda de verdade no filme, a coisa que mais me incomodou, especialmente no início, foi que eu acho que ele vai além de humanizar. Eu acho que ele vitimiza demais o Coringa. Porque não é só ele como representante dessa sociedade doente, não é ele como indivíduo. Ele, pessoalmente, apanha muitas vezes ao longo do filme, sendo que ele já tinha um arco que já justificava uma fragilidade, né? Ele ser doente, a mãe dele também ser doente, ele ser pobre, mas aí o filme maximiza isso com uma trilha que é bem triste, bem melodramática e, para completar, para tornar ainda mais, meu Deus, como esse homem sofre, coloca um daddy issue ali que eu acho que não tinha a menor necessidade. Pelo menos para mim, não tinha a menor necessidade daquele arco no qual ele chega a desconfiar que ele é filho do Thomas Wayne e a gente pensa, meu Deus, ele é meio irmão do Batman. Eu sei que isso tem alguma base, né, mas ficou exagerado da maneira como foi colocado ali, porque já era sofrimento suficiente tudo que ele passou e ele já tinha motivo suficiente para ter raiva do Thomas Wayne por causa da mãe dele, né? Porque a mãe dele tem expectativa de que o Thomas Wayne, para quem ela trabalhou a vida inteira, vai ajudar eles a sair daquela vida e não, o Thomas Wayne não tá nem aí. Para completar a lista de problemas familiares da DC, só faltou a mãe dele chama Marta, né? Então eu acho que ao personalizar demais esse sofrimento como ele faz ao longo do filme, ele vai além de humanizar o vilão e ele quase que justifica meio o seu dia de cão, sabe? Então, pra mim, ficou claro uma crítica social, então eu acho que a violência tem a sua função no filme e o personagem é bem desenvolvido, mas eu fico me perguntando se pro espectador comum ele não vai pensar que, tipo, esse cara sofreu demais e ele finalmente se vingou, sabe? Mas enfim, é complexo, não é uma resposta simples. E em relação à saúde mental, no começo também estava me incomodando um pouco, porque me incomoda muito esse discurso patologizante. Que quando alguém comete algum ato, assim, as pessoas chamam a pessoa de louca. Ah, é porque fulano ficou louco e matou a namorada. Não, né? Nem tudo você se explica através da patologia. E aí eu pensei, nossa, o filme está contribuindo para isso, né? O personagem com problema de saúde mental vai lá e tomar atitudes violentas, mas eu não acho que o filme tenha uma necessidade de entrar numa discussão aprofundada sobre saúde mental, e eu acho que não existiria narrativa sem a doença dele, e eu acho que ele humaniza bem essa pessoa, então você desenvolve empatia por ela, então eu não vi de maneira problemática como saúde mental foi abordada, não tão problemática pelo menos. E agora entrando em Joaquin Phoenix, nunca critiquei. Pra mim, sempre foi top 5, se não top 3 dos melhores atores vivos hoje. Eu acho ele incrível desde sempre, desde Gladiador, né? Que nem é um filme tão bom assim, mas eu adoro ele no filme. E eu acho que esse é um filme bem intimista, né? Um filme que mergulha na mente de um personagem. Então é o tipo de filme que não daria certo se você não tivesse um bom ator. Mas por sorte do Todd Phillips, ele conseguiu o Joaquin Phoenix. Eu gosto demais de como ele usa a fisicalidade dele no filme, o que tem muito a ver com comediantes famosos, né? Chaplin, Buster Keaton, né? Que inclusive o Chaplin tá na trilha do filme. São comediantes que se usavam muito do corpo, né? Para fazer graça, e ele também usa isso, e a fisicalidade dele com aquele corpo magro que transforma ele, os gestos dele quase como em um animal, assim. E como a gente está falando desse personagem que está se tornando um animal, que está começando a simplesmente agir por instintos, eu acho que isso tem tudo a ver. O jeito como ele corre, por exemplo, é um jeito cômico que tem muito a ver com o Chaplin e Keaton. E eu não acho justa a comparação que estão fazendo entre o Coringa dele e do Heath Ledger, porque são contextos completamente diferentes. O Joaquin teve um filme inteiro no qual ele é protagonista, no qual ele ocupa 90%, se não 100% do tempo de tela. Então é claro que ele tem muito mais condições de desenvolver esse personagem. O Heath Ledger não só não era protagonista, como ele não era nem o único vilão do filme, né? Então a gente pode admitir que ambos são ótimos e parar de criar essa disputa, né? Até porque existem algumas homenagenzinhas colocadas ali, né? Tá todo mundo colocando a cena dele no carro da polícia, que tem também uma total relação com a cena do Heath Ledger no carro da polícia no Cavaleiro das Trevas, e eu vejo uma homenagem inclusive ao Coringa do Jack Nicholson. Tem uma cena específica que ele tá descendo a escada e dançando, né?
E eu gosto dessa cena porque normalmente a gente vê ele subindo essa escada de uma maneira que a câmera oprime ele bastante. E nessa cena parece que ele tá bem mais leve, né? Que ele já se tornou o Coringa. Então sim, ele vai ser indicado ao Oscar, até porque essa já é a terceira vez que ele apoia a cabeça na janela do ônibus pra chorar gostoso, como nós, meros mortais, fazemos. Então, sabe, pela terceira vez vai gerar uma indicação, né? Mas eu gostaria muito de ver o Robert De Niro indicado como ator coadjuvante também. Eu gosto muito do Robert De Niro, como acho que todo mundo gosta, né? E eu acho que é uma das melhores atuações dele em muitos anos. Ele é a escolha perfeita pro papel, né? Já que o filme tem várias influências de filmes do Scorsese que são protagonizados por ele, como O Rei da Comédia, que eu já falei, e o Taxi Driver. Então ele trabalha essa subversão muito bem, porque ele poderia simplesmente mimetizar, mas não, ele cria um próprio personagem que também faz relação com esses personagens no qual o filme homenageia. E ao mesmo tempo que ele tem essa arrogância desse homem que tá ali pra ridicularizar os outros, né? Mas existe também uma humanidade nele. Quem assina o roteiro junto com o Todd Phillips, que é o diretor, é o Scott Silver, que também é responsável pelo roteiro de 8 Mile. Eu gosto do roteiro, o roteiro é principalmente estrutura, e eu já comentei antes que eu gosto da estrutura do filme, do quanto ele vai jogando informações e depois subvertendo as nossas expectativas como público. Eu acho que o filme tem coisas que ele explica muito bem, de maneira não expositiva. Então, por exemplo, a consulta dele com a assistente social, ela tem uma função narrativa ali clara, aquela conversa tá fluindo bem, e ali a gente consegue entender várias coisas desse personagem sem precisar ser com falas óbvias. A ideia do cartãozinho para explicar a doença dele também eu achei genial. A TV é usada também para explicar o contexto de maneira orgânica muito bem, então a gente vê muito dos problemas que Gotham está enfrentando através da TV. Mas eu acho que tem uma outra coisa expositiva, sim. Toda a parte da relação dele com a mãe, com o pai, Thomas Wayne, me incomoda um pouco. E eu acho que, tipo, a mãe dele explicar pra ele que o Thomas Wayne foi esse cara com quem ela trabalhou por muitos anos, e aí ela espera algo dele, tipo, o filho dela não sabia disso até ter seus, sei lá, 30, 40 anos de idade. Tem algumas partes que são, sim, um pouco expositivas e tem algumas outras que eu acho forçadas, além da parte do Thomas Wayne com daddy issues ali. Acho que quando a gente descobre que a relação dele com a menina é inventada, já estava meio clara a partir do momento que ele entra no apartamento dela e ela não reconhece ele, mas aí o filme faz questão de deixar bem claro, tipo, não, é inventado, deixa eu te mostrar flashbacks que mostram que ele não estava com ela mesmo. E eu acho que esse movimento Kill the Rich, que surge a partir do assassinato dos 3 Yuppies no metrô, eu acho ele um pouco exagerado, porque, né, são 3 pessoas sendo assassinadas no metrô de uma cidade do tamanho de Nova York. Por mais que aquele ainda seja o começo de uma onda de violência, eu acho um pouco forçado você pegar um acontecimento assim que não é tão grande e transformar em um movimento gigantesco de vamos matar os ricos. Eu, inclusive, quando assisti o filme, como a gente não sabe ali o que é fantasia, o que é realidade, eu pensei que talvez os protestos não existissem, que fosse ele criando, já que ele quer ser esse símbolo, ele quer ser importante na vida das pessoas. Mas depois fica claro que não, né? Os protestos realmente existiram e eu achei que a ligação foi um pouco forçada, poderiam ter colocado mais coisas para justificar esse contexto. E por fim, é muito fácil conseguir um prontuário médico em Gotham, não é mesmo? Deveria ser sigiloso, né? Mas enfim, são coisas pequenas. No geral, eu gosto do roteiro e eu gosto muito da direção do Todd Phillips, e eu acho que fica aí uma esperança para quem tá começando a estudar cinema. O diretor de Se Beber Não Case com o roteirista de 8 Mile conseguiram fazer um bom filme. Eu acho muito brilhante o quanto o Arthur tá sempre encurralado por quadros fechados, e não é só o básico quadros fechados, o clássico close, não, ele usa elementos da cidade para isso. Então, por exemplo, ele tá constantemente subindo aquela escada que quando você vê de longe ela espreme muito ele. Em várias cenas ele tá encurralado por cortinas, por prédios. É como se Gotham encurralasse esse personagem. E também tem tudo a ver porque como ele é encurralado internamente por causa da saúde mental dele, né? E ele é uma pessoa que baseou a vida na TV. Então o fato dele estar sempre enquadrado meio que transforma ele num personagem de TV, o que ele de certa forma é. Acho que Gotham, no geral, foi muito bem desenvolvida, a fotografia, a paleta de cores, é uma cidade fria e sem cor, mesmo sendo um filme sobre um palhaço, né, algo extremamente colorido. E ele constrói essa atmosfera muito em detalhes, assim. Eu gosto muito de uma cena em que a gente vê que o Joaquim, ele tá totalmente sem maquiagem, ele não é o Coringa, mas ele já tá passando por esse processo de internalizar esse personagem, então a gente vê que ele não limpou muito bem a maquiagem, que ainda sobrou um pouco de tinta branca. São pequenos detalhes que tornam o filme mais rico. Gosto também que ele não precisa diletar
letreiro para ambientar a época que o filme se passa. Inicialmente eu achei que o filme se passava no final da década de 70, mas depois pesquisando eu vi que não, que se passa no início da década de 80, o que fica claro por alguns letreiros de filmes e tal. Mas eu gosto que ele não precisa expor isso. E com isso você tem aquela surpresa no momento que você vê o Bruce Wayne quando criança, né? E algo que eu adoro é o momento particular que ele faz uma mistura de gêneros que o filme se torna quase um musical, né? Que é quando acontece a primeira morte no metrô dos 3 caras, então eles começam a dançar e cantar até serem assassinados. É toda uma coreografia naquela cena e culmina com o Arthur, né, entrando no banheiro e desenvolvendo toda uma coreografia ali, né? Então é quase um Nasce uma Estrela, versão Nasce um Vilão. E eu acho brilhante essa relação com o musical, porque o musical é esse gênero fantasioso, né? O que tem tudo a ver com esse filme, já que a gente passa a maior parte do tempo sem saber o que é fantasia e o que é realidade. Além do musical ser sempre esse gênero vibrante, cheio de vida, colorido, e aqui a gente tá falando de um filme extremamente sombrio, né? Mais uma ironia das várias ironias que o filme constrói. Então acho que essa coisa do o que é realidade, o que é fantasia, fica muito claro quando você começa a conversar com outras pessoas que viram o filme. Por exemplo, pra mim, é óbvio que ele matou a vizinha. Pra vocês é óbvio que ele matou a vizinha? Eu já conversei com várias pessoas que falam, não, ele não matou a vizinha, e outras que falam, não, claro que ele matou a vizinha. Então eu acho até muito bacana ele não ter mostrado isso, porque aquela morte, né, pra quem viu como uma morte como eu acho que é a morte que a gente mais julga, né, porque é a pessoa que realmente é totalmente mesmo vítima e que não tem nada a ver com essa situação dele, né. Então a gente não ver faz com que a gente trabalhe mais o nosso julgamento pessoal do personagem, sabe? E ele matar a mãe também é poderosíssimo, né, não só porque é muito cruel, mas existe um processo sociológico nisso, né, um processo de matar os pais pelo qual ele precisava passar. Só que ele, como ele é esse cara perturbado, ele faz isso literalmente, mas ao fazer isso, ao matar a mãe dele, ele não se liberta. Ele continua encurralado, tanto que a câmera sai e você vê que ele continua enquadrado por cortinas dentro daquela cena. A trilha me incomodou um pouco, como eu já falei, eu acho ela muito melodramática, e eu não acho melodrama ruim, acho que inclusive quando já que você está falando de uma tragédia, você usar elementos do melodrama é bom, mas eu acho que da maneira como ela é construída, de uma forma muito exagerada, acaba criando isso de vitimizar o personagem, que eu já falei. Mas isso é a trilha que é construída pro filme. Eu gosto muito de como eles colocam as músicas já clássicas, já famosas, que a gente conhece. Então Smile, por exemplo, toca no momento feliz, que é um momento feliz inventado, né? E isso tem tudo a ver com a letra da música que fala que tudo vai ficar bem se você simplesmente sorrir, né? Tem a ver com essa relação de farsa que eu tava falando. Mas, dito todas as polêmicas, méritos e problemas do filme, eu gostaria de lembrar que ele acaba deixando pegadas de sangue. Então, o sonho de Arthur Fleck era se tornar um cara que seria conhecido por trazer alegria para a vida dos outros, mas tudo que ele deixa é um rastro de sangue. É isso, eu gostei muito de Coringa, mas eu vejo alguns problemas nele, por isso eu achei um pouco exagerada essa categorização dele como obra-prima do cinema que as pessoas estão colocando. Mas certamente, comparado a outros filmes de super-herói, ele é um filme muito superior, né? Ele é um excelente filme, um filme bem dirigido, um filme bem roteirizado, um filme incrível a atuação do Joaquin Phoenix, mas eu achei, né, Leão de Ouro em Veneza, eu achei tipo, nossa, que exagero, não é mesmo? Quero saber o que vocês acharam do filme também, deixem aí os comentários, como eu já avisei que tem spoilers, acho que não tem problema dar mais spoilers nos comentários. Falem aí comigo, não só por aqui, mas pelas minhas redes sociais que estão aí, sigam lá em todas, deem moral pro canal, curtam esse vídeo, compartilhem com as outras pessoas, se inscrevam no canal e volte sempre!